E aí, minha gente, prontos para a história de hoje? Porque eu vou dizer uma coisa, só tem história macabra, uma mais sinistra que a outra. Então segue a vinheta, pega a pipoca, Coca-Cola, já deixa o like, se inscreve aí no canal. Por favor, mulher, ajuda a crescer esse canal e segue o vídeo. A história de hoje é a seguinte. Foram encontrados 2 corpos num apartamento em Linda Velha, aqui em Portugal. Mas a história tem um desfecho muito maior do que a gente pode imaginar. Quando as autoridades chegaram no local, conseguiram entender que se tratava de um pai e uma filha. Porém, tinha uma coisa muito estranha. Um corpo estava em decomposição, o outro estava totalmente mumificado. Parecia que tinha morrido ali naquela hora e estava em perfeito estado. Ninguém entendeu nada. Mas vamos voltar um pouco à história. Morava o pai e a filha nesse apartamento. E os vizinhos, em entrevista, contaram que depois de um tempo o pai tinha sumido. E que eles não tinham entendido, e aí ela, uma vez ou outra, comentou que o pai tinha falecido. Os vizinhos até se reuniram para comprar aquelas coroas de flores e tal pro velório, mas que esse velório nunca aconteceu. Vamos fazer até uma coroa. Mas para o funeral deste homem ou da mulher? Não, para ele. Mas como é que se explica agora que este corpo possa aparecer aqui em casa? Pois não sei. Mandaram fazer uma coroa, mas a verdade é que nunca ninguém foi ao funeral. Pois, eu não fui. Então eles acharam que talvez ela tinha cremado ou alguma coisa assim e deixaram por estar. E notaram que ela estava sempre muito sozinha, que ela voltava com litros e litros de produtos químicos e que parecia que ela já estava sem água no apartamento. E assim se passou alguns bons anos nessa situação. Por se tratar de uma senhorinha de 50 anos já, né? Então as pessoas ficavam preocupadas com ela. Mas quando eles sentiam um cheiro forte vindo do apartamento, achavam que era os produtos de limpeza que ela estava usando, que são fortes, né? Mas eles não imaginavam que tinha um corpo ali. Mas o mais engraçado é que os vizinhos disseram que já fazia 15 anos que eles não viam mais o pai dela por ali, sendo que eles moravam juntos. Então se passou 15 anos ela mumificando o corpo do pai dentro do apartamento. Meu Deus, que loucura, né? E aí, ainda em entrevista, os vizinhos falaram que o pai dela, no caso, ficou viúvo em 2001. E as autoridades foram checar os documentos deles e a última vez que ele fez alguma coisa com os documentos, atualizou, e, enfim, foi em 2005. E esse caso aconteceu esse ano. Então, tudo tá batendo para quase 15 anos mesmo que o senhorzinho já tinha falecido. Isso estamos falando de antes da perícia ser feita, né? Porque demora. Isso tudo foi a investigação ali naquele fim de semana, porque tudo isso aconteceu num domingo. Em entrevista também, as autoridades que estavam no local falaram que quando eles entraram no apartamento, ele estava lotado de lixo. Sabe aqueles vídeos que a gente vê de apartamentos super lotados de lixo, de pessoas que não cuidam, que as autoridades têm que dar um jeito, ou a pessoa vai perder a casa, enfim, sabe aqueles vídeos? Então, eu vi um vídeo do interior da casa e tava até em cima, assim, eu não sei se eu consigo colocar aqui, mas se eu conseguir eu vou colocar aqui. e eles disseram que tava tomado de lixo, um cheiro, um odor, né? Um odor muito forte. E perguntaram aos vizinhos se eles não estavam sentindo isso. E os vizinhos informaram que não sentiram odor nenhum. Além das últimas 2 semanas, que aí sim eles estavam sentindo um odor muito forte vindo do apartamento. E conforme eles iam na frente da porta do apartamento da senhorinha, mais o odor ficava forte. Que foi aí que depois de 2 semanas eles chamaram autoridades. E uma das coisas mais creeps também é que quando eles chegaram no quarto onde eles estavam, porque ela estava em decomposição, pois ela tinha falecido fazia algumas semanas só. Mas o senhorzinho não. E ele ainda estava vestido de pijama, como se estivesse dormindo, sabe? Ou seja, é como algumas entrevistas dos vizinhos falando. Parece muito que ela quis manter o pai ali como uma companhia. Ela não queria perder essa companhia, talvez por ser uma senhorinha de 50 anos, talvez por amar demais o pai. Mas ele estava vestido de pijama, como se estivesse dormindo. E o corpo em estado perfeito. Parece que estava vivo, parecia. Apesar de estar gelado e morto, né? Mas
Em entrevista às autoridades também, os vizinhos falaram que chegaram a falar com ela porque vinha um cheiro muito forte, porque ela já não tinha mais água, né, como eu disse, no apartamento, então ela comprava muita, que boa que a gente chama no Brasil, mas é água sanitária, né, e alguns produtos fortes, químicos, então os vizinhos já reclamavam com ela sobre isso. Só que como eles mesmos falavam, ela não era muito de conversar, ela saía do apartamento para ir fazer suas compras e voltava, então eles não tinham muito acesso a isso. Tanto que quando os bombeiros entraram e viram tudo aquilo, não tinha nem condições de viver naquele apartamento. E aí às vezes a gente fica pensando, meu Deus, como que chega a esse limite, né? Ela não deve ter tido filhos, porque já era uma senhorinha de 60 anos e não tinha ninguém para socorrer, nenhuma amiga, ninguém. Gente, pelo amor de Deus, eu não consigo entender. Então os 2 corpos foram levados, o dela para perícia, e depois da perícia descobriram que ela já tinha falecido há 5 dias e que o pai realmente já estava lá há 12 anos. Gente, 12 anos o cadáver do pai dela de pijama, e aí ela cobria ele com lençol até metade do corpo e deixava ele lá. E assim, as vizinhas disseram que ela era muito gentil, mas reservada, não conversava, então elas não tinham muito como saber o que estava acontecendo. Mas, gente, é chocante imaginar, assim, nesse tempo que eu tô aqui agora, da outra vez eu já tinha percebido, mas agora mais, as pessoas aqui são muito carentes mesmo, e também tem muita gente que morre sem ter ninguém. Você chegar ao fim da vida sem ter alguém de um relacionamento amoroso, marido, mulher, namorada, enfim, é uma coisa. Mas, gente, como é que alguém não tem um amigo? Assim, eu não sou a amiga mais ligada 24 horas nos meus amigos, eu não vou ficar me mandando 1000 mensagens e tal. Até fiz um vídeo disso lá na outra rede vizinha do T, da dancinha, mas que eu não faço dancinha. Enfim, eu não sou essa pessoa, mas se eu ficar mais do que 5 dias sem falar com todo mundo, sem ninguém, sem falar com ninguém, eu tenho certeza que eles vão se comunicar entre eles, vão vir dar um jeito de saber o que tá acontecendo comigo. E aí, às vezes, eu fiquei lendo todas as reportagens e, tipo, nem os vizinhos, nem família, nem amigo, nem ninguém percebeu. Nem que o pai tinha falecido há 12 anos e nem que ela já tinha falecido há quase uma semana. Eles só perceberam porque como ela parou de comprar os produtos químicos fortes e todas as outras coisas para disfarçar o cheiro, é que aí eles sentiram o real cheiro que estava vindo do apartamento, entendeu? Tanto do lixo como do corpo deles em decomposição, porque ela parou de cuidar do corpo do pai, os 2 corpos estavam com cheiro, um odor muito forte, e a casa também que estava um lixo. Mas assim, pelas coisas que eu vi de como estavam a casa, realmente essa senhorinha ela já não estava muito bem, né? Realmente ela já estava com depressão, ou muito triste, assim. E aqui em Portugal é um país muito velho, né? Um país de muita gente já idosa. E pelo jeito, mais ainda do que eu imaginava, é um país de gente muito sozinha, muito carente. E essa aí tá a maior prova. Ela não tinha ninguém, pelo jeito, nem amigos, porque para manter o corpo do pai dela numa cama, vestido de pijama e um lençolzinho e fazer todo o trabalho que se deve ter, eu nem imagino o trabalho que deve ser para manter um corpo sem tal cheiro, né? Mumificado, como diz, né? Gente, deve ser um trabalho e ela se propôs a tudo isso. Então, pode ser carência, tristeza, pode ser tanta coisa, obviamente que era o pai dela, mas, gente, é uma história mais cabeluda em cima da outra. E eu já reservei mais 2 que, olha, tão sinistras. Mas e aí, o que vocês acharam desse vídeo? Gente, é muito louco isso, né? E sabia que no Japão, Coreia, também é assim, tá? As pessoas são muito sozinhas lá também. Nós, brasileiros, somos, acho que, o país em que mais as pessoas se dedicam a ter pessoas, uma rede de apoio, seja de família, amigos, enfim. Pode até ser que tu não case, não tenha um marido ou esposa, mas uma rede de amigos é sempre muito importante, né? E o país que eu acho que mais faz isso é a gente. Mas os mais tristes, com certeza, é Japão e Portugal. Eu estou cada vez mais percebendo que isso é muito real mesmo. Mas enfim, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aí embaixo o que tu achou.
Gente do céu, se eu tiver errado entre Japão e Coreia, também coloca aí pra mim, porque eu não tenho certeza, mas eu sei que é um dos países que as pessoas menos estão casando, menos estão criando família para ter filhos, também são muito isolados, fechados na sua, não são de sair, de conversar, fazer amizade. Bom, eu vou deixar vocês por aqui, espero que tenham gostado. Não se esquece, minha filha, de deixar alguma coisa nesse comentário, qualquer coisa, um emojizinho, não custa nada, minha filha. Se custasse, eu não tava pedindo, tá bom? Envie esse vídeo pra alguém e até a próxima. Beijo!